Filipenses 1, verso 1 ao 11, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, graça e paz a vós outros da parte de Deus. Desculpa, um pouquinho antes, né? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 3: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Oremos. Senhor, aplica a Tua palavra em nossa vida, que somente a Tua palavra, Deus, nós possamos sair daqui essa manhã com o ensinamento da Tua palavra, da Tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu vou fazer uma breve introdução a respeito desse livro, essa carta de Paulo aos irmãos em Filipos. Então, ela vai ser uma breve introdução para aquilo que a gente vai começar a estudar nos próximos domingos, aí nos dias que eu estiver pregando. E a minha intenção é justamente a gente conseguir trazer detalhes desse pano de fundo, para que você, ao sair daqui, possa chegar em casa e ler esse livro pelo menos umas 2, 3 vezes. Essa é a ideia, de que você consiga compreender esse pano de fundo, para que você consiga encontrar também as pérolas, as coisas importantes que a palavra de Deus está nos ensinando através da carta de Paulo aos Filipenses. Por que eu digo que essa é a minha intenção? Porque nós não podemos ficar presos apenas ao que nós estudamos no domingo aqui e esperar o próximo domingo para a gente estudar o próximo capítulo. O interessante é que cada domingo a gente possa já vir com a bagagem daquilo que nós estudamos, aquilo que nós lemos durante a semana. Então, eu queria dar esse pano de fundo para vocês, dessa carta, para que ao chegar em casa a gente releia esse texto que, assim, em 15 minutinhos você lê os 4 capítulos, e você pode ler várias vezes, e todas as vezes que você for ler, com certeza você vai ver a quantidade de informações importantes que Paulo estava dando para a igreja ali, e principalmente que é importante para nós. Então, aqui eu vou trazer algumas informações a respeito da carta, né? A cidade aqui, Filipos, é uma importante cidade da colônia romana, talvez uma cidade bem militarizada, né? Uma cidade onde, se a gente olha no mapa ali, é uma cidade estratégica, justamente porque ligava a África ali, e era uma região, um centro muito bem estruturado e rico também para a época, tá? Então, era uma cidade importante. O escritor aqui não deixa dúvida que é Paulo, né? Existem algumas divergências a respeito disso, mas são muito poucas, praticamente unânimes entre os teólogos, como Paulo sendo o escritor. E ela foi escrita provavelmente em Roma, quando Paulo estava preso. E a data ali, mais ou menos 63 depois de Cristo. Essa igreja, meus irmãos, foi uma igreja que foi fundada por Paulo. E Paulo tem, assim, uma história linda com essa igreja. Tanto que Paulo vai destacar várias vezes, vários momentos dessa carta, vai destacar justamente a respeito dessa história que Paulo teve com essa igreja. E a ocasião dessa carta é justamente porque Paulo vinha ouvindo a respeito do que a igreja, da forma como a igreja estava vivendo. E essa igreja de Filipos era uma igreja que ajudou muito Paulo nas suas viagens missionárias, no seu momento de dificuldade. Era uma igreja que contribuía com o ministério de Paulo, principalmente esse contribuir. Paulo vai agradecer diversas vezes aqui esse coração gracioso, né, dessa igreja para abençoar a vida de Paulo. Então, Paulo vai justamente destacar essa alegria. Ele escreve essa carta para agradecer, para demonstrar sua felicidade por essa igreja. Ela é uma igreja, meus irmãos, também, da qual nós aprendemos a depender totalmente de Deus.
Porque a gente vai ver a história desde o começo, Paulo contando a sua alegria, porque era uma igreja que não tinha, vamos dizer assim, você olhava para ela, você não via perspectiva. Mas Paulo vai dizer que é uma igreja que cresceu em amor, cresceu em conhecimento, e é uma carta que a gente vai ver que ela não tem uma sequência temática, ela não tem uma estrutura lógica, por assim dizer, porque Paulo é uma carta tão íntima de Paulo, que Paulo ela escreve de uma forma assim discorrida. O amor que ele tinha por essa igreja, o respeito que ele tinha, e a alegria de lembrar dessa igreja. Então, Filipenses é uma carta, uma nota de agradecimento que Paulo faz para a igreja que sempre cuidou dele. Então, é uma das cartas mais afetuosas que nós encontramos no Novo Testamento, é uma carta pastoral, e Paulo vai expressar aqui a ansiedade dele, a vontade dele de poder voltar para essa igreja e poder ver os irmãos que estão ali. Então, diferente, meus irmãos, de Gálatas e talvez também de umas outras cartas de Paulo, Paulo aqui ele não está preocupado, como está em Gálatas, por exemplo. Quando ele vai falar aos Gálatas, Paulo está extremamente preocupado por causa de alguns temas que estavam entrando dentro da igreja, principalmente a lei que estava sobrepondo a graça, né? E também Paulo em Gálatas ele tenta ali a falar a respeito do seu apostolado, tenta defender o seu apostolado, tenta dizer, eu sou apóstolo, eu fui chamado por Cristo. Então você vê que desde o começo da carta de Gálatas, Paulo está preocupado para expressar, para dizer a respeito do seu ministério, e também preocupado, pode entrar, também está preocupado com o que falar para a igreja que estava precisando ser exortada. Diferente, então, da carta aos Filipenses. Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele está feliz, ele está alegre, ele está empolgado com tudo que está acontecendo nessa igreja. Por isso que nós vamos ver uma carta totalmente diferente das outras. Paulo relembra aqui a sua alegria que sentiu desde o começo do Evangelho, quando ali ele pregou, ele ora para o crescimento espiritual da igreja, e ele continua dizendo, talvez o verso-chave aqui é o capítulo 4, verso 4, que diz, alegre-se no Senhor. Ele repete, alegre-se no Senhor. Paulo quer demonstrar a sua alegria por essa igreja, mas também quer falar para eles, olha, não desanimem. Vivam sempre alegres, independente da situação, independente do que aconteça. Alegria, para você ter uma ideia, aqui a palavra alegria é usada 17 vezes nesse texto. Então, é praticamente isso que Paulo quer dizer, a respeito da alegria dele e a alegria que a igreja deve ter em Cristo Jesus. Então, é interessante que alguns teólogos dizem até que Paulo está mais maduro aqui, talvez seja uma das últimas cartas que Paulo escreve, porque ele está muito maduro. As situações, assim, até situações perigosas para a igreja, ele fala de uma forma muito serena, né? Se alegrem, cuidem disso, não deixa isso tirar a alegria de vocês. Então você vê que Paulo, ele tem uma certa maturidade aqui nesta carta. Então, praticamente, resumindo, é a alegria de Paulo que deve nos contagiar. Ele foi preso 2 vezes, a gente sabe que ele passou por doença, foi mordido por cobra, foi jogado ao mar. Ele provavelmente já estava sentindo que ele já estava indo para o final da sua vida, e ele quer dizer que o melhor mesmo é viver para Cristo. Se eu morrer, né, é lucro, mas o viver é Cristo, e por isso que ele vai falar muito a respeito dessa alegria que Paulo tem de estar em Cristo Jesus, e a alegria que ele tem com essa igreja. Esse é o pano de fundo, mais ou menos, que eu queria trazer para os irmãos, para que os irmãos leiam mais a respeito desse livro, e que nos próximos domingos, se nós estudarmos eles, vocês já venham com essa carga de tudo isso que Paulo está escrevendo a essa igreja. Então, vamos voltar ali para o texto, a partir do verso 1, a gente vai ver que a estrutura dessa carta de Paulo, ela é muito diferente da carta dos dias de hoje. Se a gente for ver, se você escreve uma carta, se há que alguém escreve uma carta hoje, mas toda vez que a gente termina o texto, nós assinamos a carta, né? A gente vai ver Paulo já, naquela época, demonstra aqui que aquelas cartas daquela época, no início, você se apresentava. No início ali você colocava o seu nome, e é isso que Paulo faz nessa carta, né? Então ele diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Meus irmãos, só para a gente entender, desse versículo 1 até o 11, tem 3 sessões aqui, tá? E ela é comum em praticamente todas as cartas de Paulo. Ele começa fazendo uma saudação à igreja, depois ele fala a respeito de ações de graças,
seu agradecimento sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre o que Deus tem feito, e ele termina com uma oração nessa introdução, tá bom? Então essa é a estrutura. E nesses 2 primeiros versículos nós vamos ver justamente essa saudação de Paulo a essa igreja, que diz: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo. Olha a intimidade que Paulo tinha aqui com essa igreja. Normalmente, na maioria, praticamente todas as cartas de Paulo, ele defende o seu ministério de apóstolo. Então, você já percebe uma diferença logo de cara aqui. Paulo não tenta aqui defender seu apostolado. Ele sabe que os irmãos sabem que ele é apóstolo de Cristo, que ele é servo de Cristo, que ele é o apóstolo chamado por Cristo. Então ele não tenta defender, diferente das outras cartas, ele não tenta defender aqui seu apostolado. Então ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Isso aqui não é também a única carta, mas em várias cartas ele vai falar justamente essa palavrinha doulos no grego, o servo de Cristo. Hoje para a gente é muito difícil a gente compreender o que é ser servo, o que era ser servo naquela época, né? Mas a escravidão existia naquela época. E ser servo, ser escravo de alguém, que é o doulos, a palavra, né? A tradução é escravo. Ser escravo significa que você não tem a sua vontade predominante. Você serve a um Senhor. E Paulo quer destacar: eu sou servo de Jesus Cristo. Servos foram comprados. Servos são pessoas que precisam do seu Senhor para ser alimentado, para servir. E até a palavra servo hoje, ela está ela é muito mal usada hoje, né? Você pensa em servo, você já pensa de uma forma pejorativa, você pensa em algo, uma conotação ruim. Mas Paulo não tem problema com relação a isso. Paulo ele justamente quer dizer: eu, servo de Jesus Cristo, eu, Timóteo, servo de Jesus Cristo, escravo, né? Estou à disposição do meu Senhor com todo o meu tempo, com todas as minhas energias. E muitos hoje querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor em suas vidas. É fato. O que mais nós vemos nas igrejas hoje são pessoas que fazem de Jesus, de certa forma, seu Salvador, mas não fazem de Jesus seu Senhor. E quando você usa esse termo de Jesus como Senhor da sua vida, quando você entende que Jesus é o Senhor da sua vida, as suas vontades não prevalecem mais. A sua vida é dedicada a esse Senhor. Você está debaixo de uma autoridade. Você é servo. Você, como diz Paulo aqui, você é escravo. Você não está mais, você não vive mais para as suas vontades, mas vive para as vontades do seu Senhor. Será que as igrejas hoje estão próximas disso? Será que as igrejas hoje abrem mão de suas vontades, da sua vida, para viver uma vida debaixo da servidão, ou do senhorio de Cristo? E aqui Paulo dá o direcionamento dessa carta a todos os santos em Cristo Jesus. Todos os santos, ou seja, todos aqueles separados. Separados do quê? Separados do mundo. Separados para Cristo. Né? Nós temos o santo, ou ele é separado de alguma coisa ou para alguma coisa. E aqui a gente pode usar esses dois significados. Santos, separados do mundo. Santos significa ser voltado para Deus, de Cristo Jesus, todos separados para Deus em Cristo. E aqui não é placa de igreja. Embora Paulo esteja falando aos irmãos na cidade de Filipos, na igreja em Filipos, mas Paulo quer destacar: santos em Cristo Jesus. Nós não somos santos por causa do pastor tal, por causa da igreja tal. Nós somos santos em Cristo Jesus. Debaixo desse senhorio, nós somos santos, somos separados para Deus. E o mundo, meus irmãos, exige identificação. A gente precisa de uma identidade, nós precisamos, olha hoje a Copa do Mundo aí, é tão bonito ver os países ali representados, é tão legal ver o nosso país sendo representado, porque o mundo exige justamente estar de uma ideia geográfica, de uma ideia de espaço, né? Estar em algum lugar, ser de algum lugar. E aqui nós, como Cristo Jesus, nós somos santos, separados para Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos santos em Cristo Jesus. E o homem, ele está em Cristo ou está no mundo. Só existe dois tipos de homem no mundo: o homem que está em Cristo e o homem que está no mundo. E a nossa identificação aqui, assim como Paulo fala a essa igreja,
vocês estão separados, vocês são de Cristo, estão em Cristo. E aí, como Paulo está escrevendo aos Filipenses, a carta é direcionada a esse grupo, a essa igreja. Ele fala, inclusive, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, aqui a gente já vê os primeiros ofícios da igreja, né? Muita gente hoje diz assim, mas aonde diz que existe pastor? Onde na Bíblia diz que tem que ter uma liderança, que existe uma liderança? Aqui já mostra que aqui já existia bispos aqui pode ser considerado tanto pastores quanto presbíteros e diáconos, né, que são aqueles que servem a igreja, são aqueles que cuidam, zelam pela igreja. Então veja que desde lá do tempo das primeiras igrejas, os primeiros crentes cristãos, as primeiras igrejas já tinham esses ofícios na igreja. E ele fala, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a saudação conhecida em todas as cartas praticamente de Paulo, graça e paz que nós podemos apenas experimentar em Cristo Jesus. Eu sempre gosto de enfatizar que a graça vinda de Cristo e a paz que nós temos com Deus só pode ser por meio de Cristo Jesus. Se eu e você hoje não somos mais partes da ira, filhos da ira, se eu e você hoje não somos mais, não fazemos mais parte desse mundo condenado, é por causa dessa paz em Cristo Jesus que nós obtemos por meio de Cristo. Eu gosto sempre de lembrar, quem assistiu já a série Vikings, por exemplo, lembra dos sacrifícios que eram feitos para quê? Para apaziguar um ser sobrenatural, um ser superior, né? E a Bíblia nos traz exatamente que a morte de Cristo Jesus ali na cruz, o sacrifício de Cristo Jesus, nos traz justamente essa paz para termos com Deus, né? Para satisfazer a justiça de Deus. Então Cristo Jesus, quando morre por mim e por você, Ele nos traz a paz que nós não tínhamos, nós não poderíamos ter com Deus, e nós só temos em Cristo Jesus. Mas, seguindo aqui, depois dessa saudação que Paulo deu, ele inicia agora com ações de graça. E isso aqui é um diferencial com relação a Gálatas. Como Paulo está preocupado com Gálatas, por exemplo, ele nem faz ações de graça. Ele já vai exortando a igreja a respeito de alguns pontos e defende o seu apostolado. E aqui não, que Paulo já dá ele demonstra a sua alegria, a sua gratidão a Deus por vários temas que ele começa a dizer aqui. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Imagine a emoção de Paulo a ouvir como a igreja estava vivendo. Só para vocês entenderem um pouquinho, acho que eu não dei esse contexto, mas em Atos 16, se eu não me engano, você vai ler a respeito dessa igreja, como ela inicia lá em Filipos. Inicia por Paulo trazendo e pregando ali. Ali nós temos Lídia, né, que se converte, era uma mulher rica, uma mulher que tinha seus comércios e tudo mais, e ela se converte. Nós temos aqui Paulo sendo preso em Filipos. Né? Vocês lembram por que Paulo foi preso? Paulo foi preso porque ele estava ali pregando, Lídia se converteu e tudo mais, e onde ele passava tinha uma mulher que chamava a atenção, ficava toda hora falando, no Paulo passava, esse daí é o filho do Altíssimo, esse daí é o filho de Deus, né? Paulo, provavelmente ele se incomodou com uma pessoa que estava possuída, né, falando esse tipo de coisa, justamente porque não estava vindo de Deus ali, aquelas palavras, estava vindo de uma pessoa endemoniada. E aí, o que Paulo faz? Expulsa demônio dessa mulher, e aí essa mulher ela trazia revelações para as pessoas, e ela ganhava dinheiro provavelmente, ela trabalhava com isso, e muitas pessoas iam consultar ela, e essa mulher se converte, e aí acaba, né, as revelações. Então imagine o povo ali, fica enjoelhado com isso, tanto que ao ponto de Paulo ser preso por conta de estar trazendo ali uma rebelião, trazendo uma dificuldade para aquela cidade, né? Então Paulo, ele é preso, e olha que maravilhoso a soberania de Deus, né? Quando Paulo está na prisão, é lá que nós vemos a conversão do carcereiro, porque o que acontece naquela noite? Paulo está cantando, louvando ao Senhor, e as portas se abrem, né? E todos podem sair, e aí o carcereiro olha para aquilo, vê todas as portas abertas, e ele fala, eu vou me matar, porque vão me matar. Todo mundo fugiu, e aí Paulo fala, não faz isso. Né? E ali ele evangeliza, e o carcereiro então ele é salvo, né? ele se converte, e aí ele vai para a família, e a família lá também se converte, todos são batizados, assim como Lídia, e aí assim inicia a igreja em Filipos. Então essa é a lembrança, essa é a recordação que Paulo tem de Filipos. Por isso que Paulo, quando ele vai escrever essa carta, quase 10 anos depois, ele relembra tudo que ele viveu naquela época. E ele, quando ele recebe informações
que vem de outras pessoas a respeito dessa igreja e vê como essa igreja está crescendo, como essa igreja está desenvolvendo o seu amor, está vivendo para Cristo, é essa alegria que Paulo tem. E é essa alegria que vai contagiar toda a carta que Paulo está escrevendo aqui aos Filipos. Mostrando a sua alegria, demonstrando, e é isso que ele fala aqui, que ele fala com ações de graças. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, ou seja, pedindo sempre por vocês, suplicando por vocês. Por qual motivo? Olha só, verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo faz essa ação de graça, agradecendo a Deus por causa do Evangelho que eles estavam vivendo. Pela ajuda no Evangelho, desde lá de trás, até os dias da carta. Paulo só ouvia dizer coisas boas a respeito da igreja em Filipos. E Paulo, parece que ele está lembrando justamente das orações deles ajudando financeiramente as missões de Paulo. A igreja ajudando um ao outro, que é o que ele vai falar nessa carta, demonstrando amor uns aos outros. E Lídia, eu olho para esse texto aqui, quando Paulo está falando, ele deve lembrar de Lídia, lembrar do carcereiro, lembrar daquelas pessoas que foram convertidas. Lídia mesmo, ela abriu a casa dela, lá em Atos 16 a gente vê que Lídia, ela abre a casa dela, e a casa dela se torna um quartel-general para missões. É ali que as pessoas vão, né? As pessoas que vão para missões, elas se abastecem ali, um local onde tem refúgio para esses missionários. Lá em Atos 16 a gente vê tudo isso. Então, essa é a alegria de Paulo ao lembrar dessa igreja. Uma igreja que coopera, uma igreja que está vivendo o verdadeiro cristianismo. E verso 6, ele diz a respeito de tudo isso que Jesus fez na vida da igreja e continua fazendo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ou seja, estou certo de que aquele que abriu os olhos dos primeiros irmãos dessa igreja, aquele que salvou, aquele que deu a vida por essas pessoas, aquele que escolheu desde a eternidade essas pessoas para receberem a graça de Deus, Paulo diz, eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Veja que maravilhoso, meus irmãos, que tudo é por Deus, é por meio de Deus. É Ele que controla, é Ele que cuida da igreja, é Ele que cuida de nossas vidas, é Ele que zela por nós, é Ele, por meio do Espírito Santo, que nos incomoda quando estamos pecando, é Ele, por meio do Espírito Santo, que nos santifica. Mas Paulo está dizendo aqui, ainda não está completo, ainda há de completar tudo isso na vida. Nós vivemos o já e o ainda não. Cristo já veio, já inaugurou seu reino, nós já somos salvos em Cristo Jesus, mas nós não somos glorificados ainda. Nós não recebemos o novo corpo, nós não recebemos o novo céu, a nova terra, porque isso vai ser completado ainda. Nós não somos totalmente santos, no sentido de que somos perfeitos e não pecamos mais, mas isso será completado. Haverá um dia onde nós não poderemos pecar mais. Haverá um dia onde não haverá pecado. Haverá um dia onde não haverá mais doença. Haverá um dia, o dia de Cristo que Paulo fala aqui, que Deus completará a sua obra. E que obra é essa, meus irmãos? Essa obra inicia lá na eternidade, como diz Efésios. Graças a Deus pela escolha que Ele fez lá na eternidade. E nos planos de Deus, no projeto de Deus, na Trindade, lá na eternidade era de que um dia Jesus viria, salvaria o seu povo, daria vida por eles. O Espírito Santo viria, aplicaria essa salvação, selaria cada um de nós para essa salvação. E Jesus voltaria para glorificar, para ressuscitar a sua igreja, para que ela vivesse o novo céu e a nova terra. Então nós já estamos vivendo a salvação de Cristo. Nós já estamos vivendo o reino de Deus, mas ainda não foi completado. Nós ainda seremos santificados completamente. Nós ainda seremos, Jesus completará essa salvação em nossas vidas, onde nós teremos paz eterna com Deus. E é isso que Paulo diz de forma certeira. Ele diz, eu estou certo que Cristo vai completar essa boa obra no dia de Cristo. Eu acho que Paulo aqui certamente lembrava do carcereiro, sei lá, rude, arrogante, e Deus transformando a vida dele. Lembrando daquela mulher possuída,
que vivia para o seu senhor, o diabo, seus demônios, e agora uma vida transformada. Com certeza Paulo olhava para Lídia e via transformação na vida deles. E Paulo está dizendo aqui, aquela obra que foi iniciada na vida de vocês será completada no dia de Cristo. E Deus vai completar, Cristo vai completar, porque a história deste mundo é dele. A história da salvação é dele. Não é minha história, não é sua história. Essa salvação, a nossa vida eterna com Cristo, será completa. Não desanime. Porque nós estamos vivendo ainda esse processo, mas Cristo irá completar essa salvação em nossas vidas. Calvino, ele diz, quando ele vai falar a respeito desse versículo, ele fala, até o conflito final, né, até o fim do conflito. E é realmente isso. Até a volta de Cristo, nós viveremos esse conflito do pecado ainda nos incomodando, o pecado muitas vezes nos desanimando. Esse conflito espiritual, essa guerra espiritual, nós viveremos até a volta de Cristo. Mas quando Jesus voltar, nada mais disso haverá. Nós viveremos eternamente com Cristo, sem agora ser atacado pelo pecado. E Deus vai completar, porque essa obra é dele, não é a obra nossa. O dia em que Cristo voltar e chamar, pegar, tomar a sua igreja, ressuscitar cada um de nós, dando um novo corpo. E Paulo tem certeza disso. Ele tem tanta certeza que aqui no verso 7 ele vai dizer, eu tenho certeza do que Cristo está fazendo na vida de vocês. Verso 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês. Porque eu percebo, eu vejo na vida de vocês como igreja, vocês estão vivendo o Evangelho. Estou convicto da obra de Cristo na vida de vocês. E é meu dever pensar assim. Porque vocês estão vivendo o Evangelho. Porque vos trago no coração, olha a intimidade de Paulo. Imagina ele olhando para o seu passado e alegria. Seja nas minhas algemas, eles estavam com Paulo quando Paulo estava preso. Eles lembram de Paulo preso quando Paulo evangelizou eles e Paulo se tornando um preso em Roma. E ali a igreja ajudou Paulo. É isso que Paulo está lembrando. Que eu lembro de vocês, eu trago vocês, por isso que eu vejo Cristo na vida de vocês. Que eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, seja de todas as formas, Filipe estava nos ajudando, seja na oração, intercedendo por Paulo, seja contribuindo financeiramente, seja levando comida para Paulo. Eles estavam participando dessa graça, que é o que Paulo diz aqui, pois todos sois participantes da graça comigo. Ou seja, juntos ali, aquela igreja participavam dessa graça maravilhosa, do que Cristo estava fazendo na vida de Paulo e também da igreja. Verso 8, pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, da eterna misericórdia de Cristo Jesus. Nessa intimidade de Paulo também com Deus, ele garante, ele fala, eu sinto falta de vocês, tenho saudade, Deus sabe a saudade que eu tenho dos meus irmãos. Ele está eternamente ligado a eles, assim como Cristo, a misericórdia de Cristo. Verso 9, também faça essa oração. Então nós vimos aqui Paulo fazendo essa saudação do verso 1 ao verso 2, Paulo fazendo a ação de graças do verso 3 ao verso 8, e agora do verso 9 ele vai concluir essa introdução fazendo a oração de súplica, que é o que ele faz em todas as outras cartas também, pedindo, orando. Então Paulo faz essa oração de agradecimento, mas ele faz também uma oração de petição, pedindo a Deus por essa igreja. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos, porque Paulo, apesar de ele olhar para a igreja e ver as bênçãos de Deus sendo derramadas nessa igreja, vendo o quanto ela estava vivendo para Deus, vivendo para Cristo, mas mesmo assim Paulo ainda continua pedindo para a igreja, para que essa igreja seja fortalecida, para que ela continue crescendo. E ele diz aqui, que o vosso amor aumente. Paulo orava para que o amor da igreja de Filipos aumentasse. Tudo que Paulo destacou até aqui era justamente o amor, a alegria que ele tinha por causa do amor que essa igreja tinha por ele. Tinha pelo Evangelho, tinha pelo amor de Cristo, pela obra de Cristo, mas ainda assim Paulo não cessa, ele ora, pedindo a essa igreja que aumente o amor dela mais e mais. E de maneira ele ora para que essa igreja cresça em amor, em pleno conhecimento e toda a percepção. Ou seja, o amor ele é inteligente, o amor é com objetivo, ele tem um propósito. Ser sensível, perceptível, para quê? Ele vai dizer aqui na sequência,
para que os crentes tenham discernimento, que esse amor cresça em conhecimento e em percepção. Para o que? Verso 10. Para aprovardes as coisas excelentes. Então tenha percepção, capacidade de discernimento para aprovar aquilo que é certo, aquilo que é errado. Para que olhe para a situação da igreja, o que ela estiver vivendo, ela saiba perceber o que está certo e o que está errado dentro dela. Que a igreja cresça em discernimento, em conhecimento. Essa oração deve ser de cada um de nós também. Senhor, me dê mais amor, me dê pleno conhecimento, me dê percepção. É o que eu mais peço para Deus, no Espírito Santo. Senhor, me dê percepção, para que eu veja, que eu consiga enxergar o que a igreja está precisando, que eu possa ajudar ao meu irmão, que a igreja, que eu consiga perceber o que a igreja está precisando, do que a igreja está precisando falar, que temas que precisam ser tocados na igreja, que a gente precisa estudar, para que a gente seja uma igreja plena em conhecimento, seja excelente, uma igreja que saiba aprovar as coisas excelentes, uma igreja que saiba o que é certo, o que é errado. Essa é a oração que Paulo fazia por essa igreja. Que aquela igreja tivesse discernimento para aprovar as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis. Olha a oração de Paulo para essa igreja, que cada vez mais eles fossem sinceros, ou seja, fossem verdadeiros e fossem puros. Deus nos chama a isso. Deus nos chama a essa pureza. Deus nos chama a essa sinceridade. Meus irmãos, eu vejo muitas igrejas hoje tirando a própria liberdade do crente. Olha, você não pode vestir certa roupa. Olha, você não pode ir a tal lugar. Mas nós temos liberdade em Cristo. Graça e paz. A paz que nós temos com Deus já foi dada, a nossa liberdade foi conquistada ali na cruz. Eu lembro que quando eu estava na minha antiga igreja, na primeira igreja minha, onde eu participava, eu lembro que eu iniciava o culto dando boa noite, assim, né? Meus irmãos, boa noite. E aí eu era adolescente, eu tinha meus 15, 16 anos, e o pastor me chamava a atenção. E que é graça e paz, graça e paz. E aí, tá bom, né? Eu fiquei com isso na cabeça, então graça e paz, né? Eu sempre fui. Aí quando eu fui para a segunda igreja, eu lembro que a primeira coisa que eu fazia era, irmãos, graça e paz. Aí o pastor, boa noite, irmãos. Ai, esse pastor tá... Mas por quê? Eu vim trazendo aquela coisa para mim, aquele peso, né? De, tem que ser assim, é dessa forma. Quando na verdade tem coisas, meus irmãos, que a gente precisa entender que são normas criadas pelo homem, né? Que às vezes são importantes, por exemplo, roupa. O pastor tem que usar terno. Se a gente for estudar a palavra de Deus, nunca diz que o pastor tem que usar uma roupa diferenciada dos irmãos. E os reformados, graças a Deus, sempre defendeu que a simplicidade acima de tudo, né? Simplicidade do culto, simplicidade também no vestimento. Por quê? Porque quem tem que ser exaltado é Deus, e não a minha roupa. O que tem que ser exaltado acima de tudo são as coisas de Deus. O amor de Deus, é a justiça de Deus, é o zelo, o perigo contra o pecado. E aí a igreja está cheia de pastores bem arrumadinhos, mas não vivendo o verdadeiro evangelho, não pregando o evangelho. Paulo ora para essa igreja, para que ela seja sincera, que ela seja inculpável, pura diante de Deus. Sejam puros para quê? Para o dia de Cristo. Esse era o objetivo da igreja, esse é o objetivo da igreja. Eu queria que vocês fossem um pouquinho mais à frente ali em Filipenses. Lembrei de um versículo aqui. Alguém pode ler para mim? O capítulo 4, verso 8 e 9. Que a gente vai estudar ele mais para frente, mas olha só o que Paulo fala aí. Filipenses 4, do 8 ao 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum amor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Também aprenderam, receberam e ouviram de mim. Viram em mim,
Isso ponham em prática. O Deus da paz estará com você. É isso que Paulo fala a respeito dessa pureza, de buscar essa pureza. Tudo que é bom, tudo que é edificante, busquem. Não fica perdendo tempo com coisas desnecessárias. Não fica perdendo tempo com o dia que você deve fazer tal coisa, que roupa que você deve vestir, o que você deve falar nesse momento, o que você não deve falar. Não perca tempo com isso. Busque coisas boas, coisas que edificam a vida. É isso que Paulo está destacando, que é ser puro, que é ter paz com Deus. E ele fala, sede sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Toda a vida, toda a nossa percepção, tudo aquilo que nós vivemos deve ser voltado para esse grande dia. Nós devemos buscar as coisas boas, devemos buscar a edificação em Cristo Jesus para o dia de Cristo, para crescermos. A gente precisa buscar maturidade espiritual, buscar estudar a palavra de Deus para o dia de Cristo. Meus irmãos, um dos cuidados que eu mais tento tomar na igreja é que a gente aprenda, estude, saia do leite e alimente cada vez mais com alimento sólido, mas que a gente coloque em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Não adianta ficar só no intelecto, não adianta a gente só ficar vivendo com palavras e não colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Senão é vã aquilo que nós estamos aprendendo. Nós precisamos colocar em prática pensando no dia de Cristo. Tudo que nós vivemos, a nossa vida, o nosso andar, o nosso caminhar, é olhando para esse dia, o dia de Cristo, quando o verdadeiro homem que Deus preparou para nós sermos, a verdadeira vida que Deus preparou para nós termos, venha e seja completa no dia de Cristo. Mas nós já estamos vivendo isso. Nós já temos que viver e colocar em prática, cheios nesse dia de Cristo, né? Deus encontra em nós cheios do fruto de justiça. Naquele dia já não será mais encontrado a impureza, mas o fruto de justiça. Frutos que demonstram nossa relação íntima com Deus. Frutos que vêm por meio de Cristo, que é o que Paulo está dizendo aqui. Que vocês sejam cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Lembra o que diz em João capítulo 5, capítulo 15? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem pertence a mim, eu estou nele e ele está em mim. Esse dá muito fruto, porque nada sem mim pode fazer. É isso estar em Cristo. É o que Paulo está falando aqui. Aquele que está em Cristo dá frutos. Frutos de justiça. Porque sem Jesus Cristo nada nós podemos fazer. E Paulo só destaca isso, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante a Jesus Cristo, para o quê? Para a glória e louvor de Deus. Aí o círculo fica completo. Isso aqui é maravilhoso, esse entendimento que Paulo tem. Porque a gente vê em todas as cartas, a gente vê em todo o evangelho, em toda a palavra de Deus, que todas as coisas que acontecem em nossas vidas, todas as coisas que Deus planeja e faz, é tudo para quê? Para a tua honra, para a glória dele. Tudo isso. Então se Deus te escolheu, é para a honra e para a glória dele. Se Deus te deu vida, é para a honra e para a glória dele. Se Deus tirou das trevas para a maravilhosa luz, é tudo para a honra e para a glória dele, para o louvor de sua glória, e aí fica tudo completo. Os próprios frutos que são gerados em nós, pela escolha de Cristo por nós, os próprios frutos são para a honra e para a glória de Deus. Então, conseguem compreender isso? Porque os frutos vêm de quem? De Cristo. Ou seja, vem do céu para o céu. Vem de Deus para Deus. Tudo isso vem do Pai e volta para o Pai. O principal fim do homem, é isso que nossa confissão de fé diz, né? O fim do homem, o principal objetivo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre da presença de Deus. Para concluir, meus irmãos, nós vemos o mundo buscando alívio de todas as formas, paz de espírito, buscando em remédios, buscando em bebedeira, em drogas, em sensações, buscando em livros, mas na verdade, somente Cristo pode nos trazer a verdadeira paz. Somente em Cristo nós temos a verdadeira comunhão e paz com Deus. É nele que nós encontramos. Paulo, apesar de tudo que ele tinha vivido, o seu coração era grato a Deus por tudo que Deus tinha feito até ali.
E nós vamos ver essa gratidão de Paulo, que tem que contagiar nossas vidas, tem que contagiar a igreja. Paulo vai dizer: eu passei fome, eu passei necessidade, eu soube viver no pouco, no muito. Eu estava prestes a morrer. Mas o que ele fala? Tudo posso naquele que me fortalece. É esse o nosso Deus. É para isso que Jesus morreu na cruz, para que a gente pudesse tudo na graça, debaixo do poder do senhorio do Senhor. Mais uma vez, não é para eu fazer a minha vontade, mas para eu fazer a vontade do meu Senhor. É isso que Paulo nos ensina aqui, essa introdução que Paulo dá a essa igreja, demonstrando a sua gratidão por tudo que aquela igreja estava vivendo, tudo que aquela igreja viveu, e dele olhar para aquela igreja e ver o que Deus fez naquela igreja, e ela continua vivendo. E isso nós vamos ver a partir dos próximos capítulos, vendo o zelo, o cuidado que aquela igreja tinha que ter também para seguir na comunhão com o Senhor. Amém? Vamos orar?